Oi, gente, boa tarde. Iniciando mais uma live. Essa é a peça que nós estamos modelando, uma criança de 10 anos. Hoje nós vamos fazer o bracinho. Ó, ela já está bem sequinha. Eu vou pegar aqui o bracinho pra gente começar. Ó, vou colocar aqui em cima. Eu vou medir agora. Medir a altura do braço. Eu vou usar essa ferramenta aqui, esse furador, mas você pode usar também um agulhão assim, porque aqui o corpinho é de papel alumínio, então não fica muito difícil de furar não, mesmo que a peça esteja seca. Ó, eu vou furar nessa linha aqui, deixa eu colocar aqui direitinho. Essa é a linha que eu vou furar. Para vocês deve estar aparecendo ao contrário. Vou virar aqui do lado, ó. Vou virar de lado para você ver que tá na posição. Ó, vamos colocar na posição. Ó, dá pra ver que tá na linha certinho, ó. Ó como é bem mais fácil de furar. Como o corpinho é de papel alumínio. Ó, só não vou enfiar muito a agulha, que é pra não sair do outro lado. Ó, pode furar com esse daqui também. Eu já vou aproveitar e já vou marcar logo o outro lado também. Ó. Daqui eu já furei com a agulha. E eu venho aqui, ó. As costas da minha peça ficou escura por causa do grafite. Pronto, os dois lados já tá furado. Vou pegar o bracinho aqui. Ó, encaixa. Vou dar uma certa distânciazinha aqui também, ó. Pra fazer esse músculo aqui. Então, vamos lá. Vou pegar um pedacinho de massa. Ó, só uma coisa, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Vou pegar um lápis. Esse antebraço aqui, ele é assim, ó. Ele tem dois músculos. Tem esse aqui, certo? Esse daqui a gente vai puxar assim, que vai vir esse aqui, ok? Ó, vai ficar assim. Eu vou... Peraí, gente. Eu vou apagar aqui, que é pra o grafite não aparecer. Não aparecer na minha peça. Ó, esse antebraço aqui, talvez não esteja dando pra ver direito. Ele fica assim, ó. Certo? Depois eu apago. Só tenho que lembrar pra não sujar a peça. Vou vir com a minha massa. Vou pegar aqui a minha massinha. Eu já limpei as minhas mãos. Então, minha mão já tá limpa. Já passei uma massinha aqui na mão. Vou sovar bem aqui essa massa. Bom, sovei, eu vou aplicar. Vou colocar um pedacinho de massa. Às vezes aparece uma sujeirinha aqui, ó. Ainda mais que eu apaguei aqui, usei a borracha.
Ó, vou colocar aqui, vou fazer o braço, depois o antebraço. O braço e o antebraço, deve ser. Vou jogando aqui pra parte de dentro. Ó, já vai marcando o cotovelo. Esse daqui já passou um pouquinho aqui pra cima, porque ele vai ser maior. Já coloquei um pouquinho mais de massa. Aqui vai ser em forma de V. Essa partezinha daqui você faz em forma de V. Ó, pode marcar com o próprio dedo ou pode marcar com um marcador. Eu vou pegar aqui uma ferramenta. Vou pegar a agulha de crochê. Pronto, ela aqui. Tá toda suja. Vou tirar aqui as massinhas. Ó, aqui se faz aqui pra a musculatura. Aqui atrás também você dá uma curvadinha. Aqui você faz aqui, ó. Esse formato assim, mais ou menos. Vamos ver de cabeça pra baixo. Pra dar o formato dos músculos. É uma criança, mas também é a criança que tem músculo. Todas as crianças têm músculo. Todo mundo tem músculo. Ó, aqui eu vou dar uma ajeitadinha. Ó, pode ver que craquelou um pouquinho aqui. Mas eu vou dar uma dica muito importante pra vocês agora. Ainda tá muito gordo esse braço. Eu quero que ele fique maior que o outro, mas não tão gordo. Ó, vou dar uma dica muito importante pra vocês. O biscuit, ele pode molhar tranquilamente. Você pode pegar aqui, ó, pra tirar as marcações e colocar embaixo da torneira. Ou você pode apenas passar um algodãozinho com água. Mas eu vou mostrar aqui, pegar o algodão aqui. Como eu não vou levar vocês até a torneira, então eu vou mostrar aqui, ó. Tem várias marcações e eu vou tirar essas marcações. Se tiver uma outra modelagem, geralmente eu passo com pouca água para tirar as marcações sem molhar tanto. Mas como aqui só é uma peça sem mais nenhuma outra modelagem, uma parte, então eu posso molhar ele bastante, ó. Vendo? Pode molhar bastante. Ai, meu dedo cravou aqui. Ó, conforme você molha, você vai passando a aguinha, todas as marcações vão sumindo. Até os pelinhos que às vezes fica, some. Pode molhar, ó. Bom, já molhei, já tirei as marcações, eu vou limpar aqui. Olha só como ficou. Fica lisinho, lisinho. E ficou assim, gente. Ó. Ficou assim o bracinho. Ó, o bracinho tá aqui. Vamos lá, vou pegar mais um pedacinho de massa. Vou colocar agora outra parte do braço. Deixa eu ver aqui, Maria de Lourdes, Aline, Sabrina,
Tudo estão assistindo, sejam bem-vindas. Grazi comentou, eu tô aqui assistindo a aula. Peraí, não tô vendo, peraí. Tem um comentário de Grazi aqui. Tô assistindo a aula e o namorado e namorando o meu pezinho. Fiz só um e o outro cortei o dedo. Cortou o dedo. Acontece. Oi, Krika. Vamos lá, resolver a massa. Eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz no outro bracinho. Ó. Faz duas coxinhas. Lembrando que esse braço aqui tá mais gordinho que o outro, tá? O outro eu vou precisar acrescentar. Talvez esse daqui eu não acrescente massa, ok? Ó, duas coxinhas. Eu vou fazer uma coxinha um pouquinho maior. Justamente porque esse braço aqui tá mais gordinho. Senão vai ficar desproporcional. Vou fazer 2 colchão. Tá sem som? Ah, que tom é esse, Samara? Foi uma mistura muito doida que eu fiz aqui com pigmento. Tá lá no YouTube. Toda a gravação dessa aula, desde o início, tá lá no YouTube. Quem não viu pode correr lá e assistir. Eu mostrei tingindo esse tom aqui de pele. Ficou a pele, não ficou no tom da pele da minha sobrinha. Eu esqueci de fazer o teste de tom. Geralmente o teste que eu faço, gente, eu pego cada massinha. Olha só, eu tenho vários tons de massa de pele. Essa daqui foi a que eu tingi. Ó, tenho vários tons de pele. Deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês. Eu tenho vários tons de pele negra, uma pelezinha um pouquinho mais amarelada, um tom de pele morena mais clara, não tão clara, né? Que é um moreno chocolate. E tem a pelezinha de bebê. E tem essas peles assim, ó, que é a que eu mais uso, que é um tonzinho de pele mais clarinha. E um tom de pele, que é a que eu mais uso, essa daqui, que é um tom de pele assim, não sei dizer o nome não, mas é um tom de pele mais comum. E esse daqui, eu fiz esse tom de pele aqui pra ser um moreno um pouco mais claro. Era pra ter sido um pouco mais claro, era pra me colocar um pouquinho mais de branco. Um pouquinho mais de massa, na realidade, pra ele ficar num tom mais claro. Então, ele ficou um pouco mais escuro que minha sobrinha. Minha sobrinha, ela é mais clarinha que isso aqui. Então, ficou um tom assim de moreno jambo. Foi uma misturinha que eu fiz. Então, tá lá no YouTube. Quem quiser aprender esse tom aqui. Eu gostei, gente. Pra uma pele morena, uma morena assim, um pouquinho mais avermelhado. Esse tom ficou muito legal. E ainda vem a pintura, né? Então, vai ficar mais legal ainda. Não sei ainda se eu vou fazer o rosto da minha sobrinha, porque o tom dela não é esse, é diferente, o tom de pele dela. Ficou um pouquinho mais escuro. Então, eu vou ver se eu arrumo um rosto pra essa pessoa aqui, pra essa criança. Mas eu ainda pretendo fazer o rosto da minha sobrinha. Pretendo fazer pra mandar no aniversário dela. Ó, coloquei as duas massinhas, vou puxando aqui pra juntar. Deixa eu passar um pouquinho de creme nas minhas mãos, tá grudando a massa. Ó, com o próprio dedo mesmo você vai
ajustando vai ajustando essa peça. Com o próprio dedo você vai ajustando esse bracinho. Tirar um pouquinho da massa, que ainda ficou muito volume. Bom, vou pegar aqui o auxílio da agulha de crochê para juntar essas massinhas. Lembra do cotovelo aqui, ó, não esquece de deixar o cotovelo. Amanhã a gente vai fazer a comparação para ver como ficou os bracinhos, porque uma eu fiz mais grossinho, outro fiz... Oh, amanhã não, gente. Deixa eu até dar logo esse aviso. Amanhã não vou fazer live. A live vai ser domingo, só que eu queria a opinião de vocês. Se eu faço no mesmo horário que hoje, às 3 horas da tarde, ou se eu faço às 8 horas da noite. Às 20 horas. Ou eu faço à tarde ou eu faço às 20 horas. E aí, qual horário que fica melhor para vocês? No domingo. Amanhã eu não farei live, certo? Ó, marca o cotovelo. Não esquece de deixar a marcaçãozinha do cotovelo. Vou passando uma aguinha aqui pra ir ajustando esse bracinho. Ó, vou colocar ele assim. Lembrando que esse daqui agora é o esquerdo. A parte mais volumosa vai estar do lado de cá. A parte que vai ficar mais pra cima. Então, vou empurrar ele um pouquinho aqui, porque ele tá muito pra baixo. Tá mais descido que esse lado daqui. E esse lado de cá vai ter que ser mais descido. Tem que deixar aqui no limite do braço. Tô pegando aqui, a gente vai pegando, vai modificando. Vai danificando a parte de cima. Pronto, acho que esse bracinho já tá ok. Vou agora alisar essa parte aqui. Passar a aguinha. Ó, essa parte do arame que tá dobrado a gente vai ajeitar depois. Porque ainda vai vir a emenda da mão. Ó, lembrando que esse bracinho aqui foi o que eu molhei totalmente, né? Já tava um pouquinho ressecado já. Ó. Vou fazer a mesma coisa. Eu vou molhar totalmente. Eu vou segurar pelos arames aqui. Só pra vocês verem que dá pra molhar totalmente a peça. Aqui dá pra você enfiar embaixo da torneira. Ó, tira toda a sujeirinha. Tá vendo que minha peça tem uns pelinhos, ó. Grudou uns pelinhos aqui. Então, você pode molhar bastante. Eu vou limpar aqui embaixo, que é pra vocês verem como ficou. Olha como fica bem lisinho. Ó, você pode até enfiar embaixo da torneira. Fica bem lisinho. Aí você coloca pra secar, tá? Eu vou prender aqui. E aí que eu vou prender esse bracinho aqui. Bom, vou botar ele pra secar aqui. Pera aí, gente, que eu já volto. Só encaixar aqui
bracinho. Pronto, vou deixar ele ali. Enquanto os dois ali estão no processo de secagem, só para ficar firminho. Quando ele ficar firminho, já dá para trabalhar. Eu vou iniciar com vocês a mãozinha dessa criança. Eu já posso aqui nessa perna dar a finalização também. Já vou fazer a finalização dela, então. Depois eu volto com a mãozinha. Acho que eu vou fazer só um dia, uma live só de mãozinha, porque eu acho que a mãozinha vai ser um pouquinho trabalhosa também. Acho melhor eu fazer logo a perninha. Vamos lá para a perninha. Ó, tem gente falando aqui que prefere às 20 horas. A Fabiane tá dizendo que hoje conseguiu chegar. Mas lá tá chovendo e a internet fica caindo. Olha, Adriana, tenta, viu, Adriana, fazer sim, a Mulher Maravilha. É Adriana. É porque eu tô de longe, ainda tô sem óculos. Pronto, deixa eu ver aqui, vamos trabalhar nessa pecinha aqui, nessa perninha aqui. Ó, eu vou colocar uma perninha um pouquinho mais pra frente. Eu acho que eu vou deixar ela com a perninha um pouquinho assim, ó. Pra ela não ficar com as duas perninhas paradas. Tá vendo que uma tá um pouquinho mais pra frente? Ó, aqui eu ainda dá pra ajustar, ó. Ainda dá pra colocar a perninha um pouquinho mais pra frente. Dá pra colocar ela com a perninha um pouquinho mais dobradinha. Tá vendo que dá pra ajustar ainda? É legal você fazer essa modelagem inicial aqui. É só é como se fosse uma modelagem de estrutura, só uma modelagem estrutural. Porque ainda você dá pra dar um jeitinho ainda nas pernas. Ó, vou deixar ela com a perninha um pouquinho pra frente, essa daqui. Só um pouquinho. Ó, tá vendo a diferença? Aqui deu uma lascadinha aqui, mas ainda vai vir massa. Bom, vamos lá. Vamos trabalhar nessa perna. Vou cobrir essas partezinhas brancas. Vou deixar bem arrumadinha essa perna. Ó, ainda dá pra ver a coisinha branca. Ela ainda tá com as perninhas fininhas, ó. Dá pra ver que afinou bastante as pernas. Ainda falta a cabeça. Falta colocar a roupinha. Ó, com o próprio dedo você vai juntando essa massa, ó. Ó, dá pra ver que eu já cobri bastante, ó. Ainda falta colocar joelho aqui ainda. Porque essa parte aqui é bem profunda. Então, vou deixar um pouquinho profunda também. Venho com a aguinha aqui pra alisar. Porque aqui eu já tô querendo finalizar essa parte da perna. Ó, dá pra ver que tem uma ponta aqui assim na frente da perna. Ó,
vou pegar mais um pouquinho de algodão agora. Vamos alisar isso aqui. Bom, legal essa pergunta da Grazi. Quando uma cliente te pede uma peça com determinada posição, você pede que ela envie foto na posição ou apenas coloca ela na posição escolhida e as medições são em cima da foto do cliente ou pelas imagens de referência que você usa para montar os esqueletos? Ainda tem mais aqui, mas não dá para me ver no restante. Olha só, se a cliente mandar a posição, ótimo, excelente. Que aí você não precisa estar tendo o trabalho de fazer a pesquisa, né? Quando a cliente só pede assim, fala, eu quero em tal posição, aí eu vou pesquisar qual é a posição, né, que a cliente solicitou. Um exemplo, eu já fiz, deixa eu ver, um noivinho com a noivinha no colo. Eu já fiz um desse, né, já. Não, desculpa, gente. Aqui, uma posição que eu sei que foi legal. A noiva pediu um noivo segurando a bicicleta e ela do lado. Falei, meu Deus, como eu vou fazer? Aí, o que eu fiz? Isso aqui é uma sugestão, tá? Se a cliente não mandar foto de como é, eu geralmente faço assim. Eu vou no Google ou vou no Pinterest. Geralmente eu gosto muito do Pinterest porque tem uma infinidade de imagens assim que você pode usar. E aí eu pesquiso posições, eu vou pesquisando as posições, aí eu vejo posições de pessoas segurando bicicleta, eu pesquisei assim, posições de pessoas segurando bicicleta, posições de pessoas de noivinhos, com a noiva de moto, segurando a moto, ou segurando qualquer outra coisa assim que me dê a posição desejada, sabe? Que me dê a mais possível, assim, a mais possível posição que eu tô querendo. Posição mais possível. E eu vou fazendo as pesquisas. E aí eu encontro a posição que eu quero, posição que a pessoa solicitou. Então essa do noivinho eu acho que foi um desafio, por quê? Porque eu ainda tive que fazer a bicicleta. Tem até a foto do noivinho lá no Instagram. Eu acho que aqui também tem no Facebook. Foi um desafio porque eu tive que pesquisar posições de pessoas andando de bicicleta. Tudo isso é questão de pesquisa, movimento. Agora, se a pessoa der, facilita muito, muito. Você pede. Se a pessoa demorar de dar, você vai ter que se virar para pesquisar a posição. Mas não tem muita dificuldade também, porque o banco de imagens é imenso. Imenso, tem infinidade de tipo de imagem de movimento. Só é você pesquisar sobre movimento do corpo, que aí você vai ver vários tipos de movimento, vários mesmo. E aí não fica difícil. Você encontra movimento de pessoas segurando mulher no colo, segurando criança, posições de mulheres grávidas, tem infinidade mesmo de posições. Então, geralmente é assim que eu pesquiso as posições que as pessoas solicitam. Geralmente eu já nem peço mais a posição que a pessoa quer. A pessoa já fala logo o que quer, ela nem precisa me mandar foto, que eu já procuro a posição. Ok? Acho que eu demorei um bocado, né, falando da posição. Mas é só pesquisa mesmo. Ó, tô cobrindo aqui mais um pouquinho que ficou aparecendo a parte branca da perninha. Bom, cobri tudo. Eu vou vir agora para a parte de baixo. Vou trabalhar na parte de baixo dessa perna aqui, ó. Essa parte aqui de baixo. Essa perna aqui tá maior do que essa, mas eu vou tirar aqui, porque ainda vai entrar o pé. Vamos colocar a massinha aqui embaixo. Essa parte de baixo aqui
Quando for encaixar a massinha, tem que ter um maior cuidado, porque ela vai estar sentada, senão você vai perder o movimento. Você vai perder esse movimento de sentado, ele pode ficar como se estivesse flutuando, tá? Se você deixar muito gordinho aqui, ela pode ficar como se estivesse flutuando. Então, ó, vou colocando aqui a massinha, vou deixar um volumezinho aqui, ó, nessa parte da coxa, volume aqui. Ó, minha peça não tá com diferença de cor, não. Aqui ainda não vai precisar de massa. Aqui tá aparecendo a estrutura, ó. Tá aparecendo a estrutura aqui, tá aparecendo a estrutura aqui. Porque a gente só fez a modelagem inicial. Aqui a gente já tá dando já o retoque. Tá dando os detalhes. Ah, deixa eu dar outra dica aqui. Sobre posição, a Grazi, né? Você pode pedir também para alguma pessoa fazer a posição que você quer. Às vezes meu marido tá sentado trabalhando, aí eu preciso ver como é a posição da mão, posição do braço. Aí eu peço para ele, amor, levanta o braço aí, faz essa posição, faz aquela outra posição. Aí ele vai fazendo. É outra sugestão. Aí eu pego eu pego a ideia do movimento. E aí eu vou fazendo. Se você não tem, minha filha, você tem que criar. Que nem eu tenho um noivinho pra... Um noivinho não, umas peças pra terminar, que era de formatura. E eles estão segurando o diploma, né? O rolinho do diploma. Só que eu não sabia como ficava a posição da mão, tava meio que em dúvida. Aí eu pedi pro meu esposo fazer a posição da mão, tipo que tivesse segurando alguma coisa. E aí eu já captei o movimento. Ó, eu vou enrolar aqui um algodão no palito. Uso marido de cobaia, uso sim. Se precisar me segurar no colo pra me ver se o movimento tá ok, ele tem que segurar. Mesmo que as pernas dele fiquem bamba. Ó, enrolei aqui o algodão no palito. Eu vou passar aqui pra tirar as marcaçõezinhas. Olha como ficou a partezinha da coxa, ó. Eu vou puxar mais um pouquinho. Pra também não ficar esse volume todo aqui atrás. Aqui da marcação. Aqui ainda vai vir mais uma musculaturazinha aqui ainda. Se você fizer de um lado, você faz do outro. Vou passar o algodão aqui, porque minha mão ainda não chega aqui. Ainda não consegue chegar. Você pode passar o pincel também, tá? Se você não quiser passar o palitinho, você pode passar um pincelzinho também.
Ó, você pode umedecer o pincel na água. E ó, você pode passar. Umedeci demais. Aí. Ó, você pode passar o pincelzinho também, ó. Faz o mesmo efeito que o algodão. Só que o algodão é mais rápido. Ó, o algodão é bem mais rápido. Eu vou colocar agora a massinha na outra perna. Verdade, Grazi. Vou colocar na outra perna. Mas ainda falta trabalhar ainda nessa canela aqui ainda. Colocar o volume daqui debaixo da perna, que faltou. A gente não fez essa parte de baixo da perna. A gente só fez a parte de cima. Ó, eu coloquei só uma certa quantidade de massa aqui, ó. Aí eu vou tirando. Pegar uma ferramentinha aqui de agulha para ver se... Ai, meu Deus, já fiz danificar o outro lado já. Ó, vai fazendo com cuidado para não acabar estragando o lado que você já fez. Que eu sou assim, eu faço, depois eu vou e desmancho sem querer. Enfio o dedão. Então vou com cuidado aqui. Esse bumbum aqui eu percebi que um lado tá... Olha, tá errado. Esse lado aqui tá faltando um pedacinho aqui. Eu vou acrescentar logo ele aqui. Gente, eu tava amando ver as fotos de vocês. Tem muita gente que tá acompanhando a live e tá fazendo junto. E teve uma que mandou a imagem que eu falei, não, parece o que eu tô fazendo, porque tá bem igual, viu? Tô amando ver o resultado de vocês. Não pode me mandando imagem aí. Olha, eu só não vou responder no sábado, tá? Mas no sábado à noite eu já tô ativa. Sábado à noite eu já tô ativa, respondendo comentário e vendo as imagens que vocês estão me mandando. Ó, aqui, nessa partezinha aqui, ela é bem um pouquinho baixa. Você abaixa um pouquinho aqui para dar o efeito do bumbum. Ó, ela vai estar de short. Gente, não precisa ter esse trabalho todo se tiver com roupa. Ó, tô ensinando a criança aqui, mas os próximos que eu for ensinar, eu já vou ensinar da forma que eu vou estar fazendo, da forma que eu faço quando eu coloco roupa, tá? Não precisa definir cada músculo, nem nada, não. Ok? Você já vai fazendo direto. Tá, tá, Adriana, pode me avisar. Deixa eu ver. Regina falou: você tem problemas de manchar a peça com os enxertos? Às vezes sim, quando eu não misturo bem. Quando eu não misturo bem. E isso acontece mais quando eu uso pigmento para atingir. Acontece, mas aí na pintura você consegue corrigir.
Agora, se for uma mancha muito grande, às vezes para corrigir fica um pouquinho difícil. Ó, a minha mesmo parece que tá manchada, mas não tá. Isso aqui é tudo... Tá mostrando a parte ainda da estrutura. Só você misturar bastante a massa para não ficar... Para a massa não ficar com algum pigmento concentrado. E se a massa ficar com o pigmento concentrado, aí vai sim manchar a sua peça. Não tem jeito, vai manchar. Ó, as pernas a gente fez... As pernas a gente fez depois que o corpinho já tava seco, ó. Não ficou marca de mancha. Agora tá meio manchado porque tá com alguma parte mole. Tá com algumas massinhas mole, mas não ficou manchado. É só misturar bastante a massa. Pra distribuir bem o pigmento. Toda vez que for usar massa, você sova bem. Para que não fique nenhum pigmento concentrado. Também se você aplicar uma massa ressecada, dá diferença de cor. Você tem que aplicar a massa bem sovadinha também na peça, para não ocorrer isso. Essa perna aqui ficou craquelada aqui dentro. Vou tirar. Vamos lá, vou passar já aqui o algodão. A parte de baixo ficou bem bonitinha, ó. Ficou bem... Se ficar com alguma ondinha depois, com alguma marcação, você pode vir lixar. Lixa com a lixa de unha. Que aí a marcação... Depois passa um algodãozinho com água rapidinho assim, que a marcação some. Ok? Aí não tem muito problema não. Ah, faltou trabalhar nessa perna aqui. E aí a gente coloca o joelho. Depois que eu colocar essa perna aqui, eu vou colocar o joelho. Vou colocar ela aqui rapidinho, só um momentinho. Outra coisa, você deixou a massinha fora do saco. Aí ela ficou um pouquinho durinha. Se você pegar essa mesma massinha que ficou durinha fora do saco, mesmo que você sove, às vezes quando você aplicar na peça também dá diferença de cor. Então geralmente, ó, minha massa fica cheia de pedacinhos de massa que ficou um pouquinho dura, mas eu já nem uso elas tanto assim, eu já pego outra. Se eu deixar fora do saquinho, eu já pego outra e deixo ela aqui de canto. Eu só uso ela para usar alguma parte que não vai aparecer, porque às vezes também dá diferença de cor. Então eu sempre vou pegando a massinha que ficou dentro do saquinho, ok? Nunca uso muita as que eu deixei fora. Sim, quando mancha eu corrijo com pintura. Mas até porque a maioria das peças é difícil você conseguir uma encomenda de... É difícil não, mas só se você pegar uma encomenda que a pessoa pediu com corpo nu, né? Ou de calcinha, ou de biquíni, ou de sunga. Que aí, se manchar, você vai ter que dar um jeito pra a pintura cobrir, porque às vezes acontece de ficar uma manchadinho no corpo, mas aí vai ter roupa, vai ter a roupa para cobrir. Então eu só trabalho mesmo os bracinhos, as perninhas, o rosto, que não pode manchar mesmo, que aí eu não deixo muito manchar.
Eu faço o possível para não manchar, mas se manchar eu ainda tenho como corrigir um pouco, né? Tem como passar pintura e corrigir, ok? Comigo acontece muito manchar o rostinho. A gente vai fazer o rostinho dessa daqui e aí você vai ver, tá? Como vai ser o processo. Porque o rostinho é o que não pode manchar, né? De jeito nenhum você não pode deixar manchar. Só se for em cima do olho e se for mulher e você for colocar maquiagem. Aí, aí você pode manchar a parte de cima do olho se tiver com maquiagem. Porque aí você aplica um blush não, em cima do olho é o quê? Uma sombra. E aí some. Mas a gente vai fazer o rostinho dessa daqui e você vai ver como é, tá? Acontece também, gente, manchar. Tem jeito. Ó, vou sovar essa massa aqui para aplicar na perna. Pronto, já tá decidido. Ih, é o carro do sorvete, de novo. 2 vezes passou hoje. Eu vou colocar aqui nessa outra perna, vou engrossar ela. Lembrando que esse daqui, essa perna aqui é o que tá no tamanho certo. A daqui tá maior. Lembra que eu deixei ela maior? A daqui tá no tamanho certo. Vou acrescentar só mais um pouquinho, que ficou muito fina. Tô pegando aqui com cuidado, porque ainda tá molhado. Aí se eu colocar o dedo em cima, vai ficar minha digital. Poderia ter passado o secador, né? Pra agilizar. Quero ver a caveirinha. Sim, vamos fazer com a caveirinha. Vou ensinar pra vocês a fazer essa peça aqui com a caveirinha. Essa daqui, ó. Eu ainda não terminei a peça, gente. Tá aqui a caveirinha só com os dentes de fora. Cadê ela? Ah, tá aqui. Ó, tá aqui a caveirinha ainda só com os dentes de fora. Vou mostrar vocês a fazer a caveirinha. Aqui eu já coloquei nariz ainda, já tem um pouquinho de bochecha. Mas eu fiz ela de uma caveirinha. Bom, acho que aqui tá bom de massa na perna. Se sua perna ficar uma mais grossa que a outra, ainda tem como você corrigir depois de seco. Depois de seco a gente corrige. A daqui não tá mais grossa não, a daqui só tá maior. Vou deixar essa daqui na medida dessa. Você pode medir por aqui, ó, pela imagem, tá, gente? Você pode pegar o compasso. Você pode pegar o compasso e medir, ó, a largura da perna. Vamos ver como é que tá essa largura aqui. Ó, essa largura aqui da panturrilha. Essa tá certinho, gente. Certinho agora, ó. Deixa eu ver se tá certinho mesmo. Não, tá um pouquinho menor. Eu acho que vai ter que acrescentar mais um pouquinho aqui ainda, ó. Tá um pouquinho menor. Mas é isso, eu vou chegar essa daqui nessa daqui. Essa daqui tem que ficar no mesmo tamanho que essa aqui. A daqui ainda tá um pouquinho fina.
E ainda falta joelho, ó. Pode ver que o joelho aqui tá bem feio, bem esquisito. Ainda falta colocar o joelho dela. Rúbia. Comecei já com eles. Não, eu comecei fazendo lembrancinhas e os bichinhos de aparelho. Que é outra parte também que eu gosto de fazer, os bichinhos de aparelho. Em breve eu pretendo fazer um curso só de bichinho de aparelho. Porque é muito legal, gente. Os bichinhos de aparelho é muito legal. Mas eu comecei o quê? Acho que 1 ano que eu fiquei fazendo lembrancinha. Deixa eu perguntar aqui pro meu esposo, que ele que sabe das datas. Foi, acho que passei 1 ano fazendo lembrancinha, bichinho de aparelho, aí depois 2015 todo eu passei fazendo lembrancinhas e bichinho de aparelho. Aí em 2016 eu comecei a fazer humanizado porque minha irmã ia casar e eu queria fazer o topo de bolo. Eu queria fazer o topo de bolo dela. Só que, gente, pra quem tá começando, não é bonito não. Assim, o início assim, não é que é bonito, mas não é bem finalizada a peça. Que é assim, às vezes o pessoal tá começando agora e tá, o meu tá legal, não tá ficando bom, tá ruim, não tô conseguindo, mas é assim, pra todo mundo é assim. Todo mundo fala, né? Ninguém nasceu sabendo. Então tem que aprender, tem que se adaptar, tem que treinar, tem que estudar também pra fazer. Então eu fui treinando. Eu falei, não, eu vou fazer o dela, vou fazer o topo de bolo dela. Ela ficou parecendo uma múmia, toda dura, sem movimento. E ele, eu fiz o meu cunhado com uma bunda tão grande, parecia uma tanajura, aquelas formigas tanajura, de tão grande que ficou a bunda assim. A boca toda grande, assim, desproporcional. Antes ficou lindo, pra gente ficou uma maravilha. Todo mundo, oh, nossa, que coisa linda. Mas depois que a gente vai pegando a prática, a gente vai melhorando. Assim, você faz um, não ficou legal. Se você fizer um outro igual, você já vai consertando os erros e você já vai ver que já ficou muito melhor do que o primeiro. Então, cada peça que você vai fazendo, você vai notando a diferença. Você vai melhorando. E é assim. Cada peça que eu vou fazendo, eu já vou vendo que eu vou melhorando ainda mais. Eu ainda não cheguei a 100%, mas cada peça que eu faço, eu vejo que eu já melhorei muito. Pera, meu esposo colocou a foto aqui. Vou mostrar pra vocês qual foi o topo de bolo que eu fiz, o primeiro. Pera aí, gente, eu vou mostrar pra vocês. Ó, deixa eu ver se tá dando pra ver aí. Olha o tamanho do nariz da minha irmã. Parecendo um nariz de pica-pau. Toda dura. E eu ficou tão pesada que o bolo não tava nem aguentando. O bolo tava afundando de tão pesada que ficou a peça, porque eu fiz só de massa. Olha ele com as mãos toda dura, o olho bem esticado assim. Ficou muito feio, porque não dá pra ver o bumbum dele, mas ele ficou com um bumbum tão grande. Aí foi em 2016, foi a minha primeira peça de biscuit. Na época, pra mim, era biscuit realista, né? Tinha todos os traços de seres humanos. E foi essa a minha primeira peça. Tenho que treinar para fazer minha priminha. Vai treinando, já vai fazendo ela desde agora. Faz umas 20 vezes. Não, também não é isso não, gente. Faz umas 2 vezes. Vai fazendo a mesma pessoa, nem que seja só o rosto. Vai fazendo, que aí você vai melhorando. A Dijane, não vejo a hora de conseguir fazer um casal de noivinhos. Coloca a mão na massa, minha filha. Coloca a mão na massa e faz.
Você só vai conseguir fazer tentando. Você não vai conseguir fazer só olhando ou me vendo fazer, não. Você só vai conseguir fazer se você colocar a mão na massa pra fazer. Ai, eu bati meu cotovelo aqui. E foi no laço. Foi no laço. Ainda fui ousada ainda. Ainda fiz Ainda fiz ele prendendo ela. Ainda fui ousada ainda. Ela ainda tem esses noivinhos. Ela ainda fez questão de ficar com os noivinhos. Mas eu ainda tô devendo. Tô devendo ainda um tubo de bolo legal pra ela. Que aquele dali eu não contei, não. Aquele dali tinha que ficar comigo, né? Que foi minha primeira peça. Mas ela não quis deixar, não. Eu vejo muito que tem que ter noção de desenho. Se você aprender, você não precisa ter noção de desenho. Você não precisa saber desenhar. Você precisa estudar e aprender as proporções do corpo. Onde fica cada lugar, né? Porque cada parte do corpo... Ó, tem gente que tem um corpo mais alongado, tem gente que tem um corpo... Pera aí que vai passando de novo o carro do sorvete. Misericórdia. Eu chego a me perco nos meus pensamentos. Vou passar aqui pra finalizar a perninha com você, gente. Aí tá conversando demais hoje, né? Legal, gostei. Nem sei mais o que eu tava falando. Ah, sim, sobre os desenhos. O que quem falou foi a Rúbia. Você não precisa saber desenhar. Você precisa ter noção das proporções do corpo. Estuda as proporções do corpo para você saber qual a distância de cada parte do corpo, onde vai os músculos do corpo, em qual local é. Você não precisa saber os nomes dos músculos. Não precisa. Você não vai escrever o nome dos músculos no corpo, né? Você só precisa saber aonde ele fica. Ai, meu pai, bati aqui. Só precisa saber onde é que ele fica. Só precisa saber o tamanho mais ou menos aproximado de onde ele fica. Um exemplo, eu já passei para vocês aqui, o braço. O braço, o cotovelo, ele pega aqui na medida da cintura. Então, esse daí já é uma noção, né? Da proporção do corpo. Então, você estuda um pouquinho também de anatomia para saber onde é que... as partes dos músculos. Estuda um pouquinho de anatomia. Mas a proporção que é o mais ideal, assim, para você saber. Que nem o rosto. A gente sabe que o rosto, se você for estudar a proporção do rosto, pode pesquisar lá na internet, gente. É a dica que eu vou dar aqui agora. Pesquisa na internet proporção do rosto. Aí você vai ver infinitas imagens de proporção do rosto. E lá mesmo já ensina as proporções do rosto. Aonde que fica a altura do nariz para a orelha, ao tamanho da boca, certo? Que tem gente que tem boca grande, boca pequena, mas dá mais ou menos um tamanho padrão de boca. Vai dar também o tamanho dos olhos, mais ou menos. Então, tudo tem uma proporção. Então, você pesquisa lá na internet proporção. Se você quer saber proporção do corpo, você pesquisa lá proporção do corpo, que a internet vai te dar de tudo. Então, você sabendo o básico, você vai fazer uma peça numa proporção que vai ficar num tamanho ideal, assim, sabe? Você não vai fazer uma perna pequena com um corpo grande. Você não vai fazer uma cabeça grande com corpo pequeno. Até que existe, né? Cabeça grande, corpo pequeno, porque já é caricatura. Já não é mais o humanizado, já é o caricatura. E é isso, gente. Precisa saber desenhar. Ajuda. Se você não tiver impressora. Se você não tiver impressora, você vai precisar saber desenhar. Mas se você tiver impressora, tiver onde imprimir, tiver como pagar uma impressão, então você pode fazer qualquer peça que você quiser sem ter noção nenhuma de desenho. Ok? Ó, já ajeitei a perninha aqui. Ficou uma aguinha aqui escorrendo. Vou deixar ela dar uma secadinha. Ok? Ó, gente, eu vou passar aqui para não deixar essa água escorrendo. É importante não deixar ficar escorrendo a água na peça. E se você deixar escorrendo a água na peça, vai amolecer e vai ficar marcado também.
Ó, aqui mesmo deixei escorrer, acabou marcando. Não deixa escorrer água na sua peça. Eu fui conversando e acabei deixando escorrer. Ó, por hoje foi isso, gente. Eu fiz aqui a modelagemzinha do braço, 2 tamanhos. Fiz ele mais fininho aqui, ó. Fiz ele mais gordinho. Tá vendo que ficou 2 tamanhos? Esse daqui vai secar e eu acredito que vai ficar no tamanho exato para essa peça. Esse daqui eu vou precisar acrescentar massa, tá? Vou mostrar como eu vou fazer para acrescentar massa nesse daqui. Isso se eu correr com vocês, tá? Se um lado ficar mais grosso que o outro. Um braço ficar mais grosso que o outro. Ok? Tem mais nenhuma pergunta não? Deixa eu ver, eu fiz esse corpinho humanizado. Eu vejo algumas pessoas falando que trabalha com escala. O que seria isso? Gente, a escala... Olha só. Eu não sou boa de matemática, deixa eu falar logo aqui. Eu sou péssima de matemática. A escala você vai precisar calcular, vai precisar usar cálculos, né, para trabalhar em escala. Mas você vai dar um tamanho, como se dizer, um tamanho real para sua peça. É como se, um exemplo, você vai pegar o tamanho real da pessoa e dividir pelo tamanho da escala que você quer fazer, o tamanho que você vai fazer a sua peça. Geralmente, o pessoal trabalha com a escala para humanizado para dar mais ou menos 17, 16 centímetros, uma escala de 1 para 10. 1 para 10, que é o que o pessoal mais usa da escala. Eu vou falar mais um pouquinho sobre isso depois, né? Porque quando eu for mostrar, porque o pessoal ainda tem dúvidas sobre questão de medidas, né? Minha imagem não tá aqui, a imagem que eu imprimi também junto. Que eu utilizo também a medida de cabeça. Eu gosto muito de trabalhar com a medida de cabeça para topinho de bolo. E eu vou passar direitinho para vocês a questão de escala, porque a escala ela é mais para quem vai trabalhar com colecionadores, pessoas que são colecionadores, né, que trabalha questão de escala, né, tamanho real do personagem, tamanho minimizado, é a miniatura do personagem. Então a escala é mais para isso, para quem é colecionadores. Mas para quem vai fazer topinho de bolo, você já tem mais ou menos um tamanho padrão, né? 16, 17, 18 centímetros. Ou se você vai fazer 2 pessoas, você pode trabalhar com escala também para ficar os dois numa proporção legal, né? Um tamanho legal. Um se for menor, outro se for maior, ok? Então eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre escala e também ensinar como eu coloco as imagens na medida para ficar no tamanho certo, para não ficar num tamanho desproporcional, tanto cabeça quanto corpo, ok? Então, eu vou falar um pouquinho mais pra frente sobre isso, sobre a escala. Eu sei, assim, que escala vocês vão precisar calcular alguns números, alguns valores. Também não é bicho de 7 cabeças, tá? Mas eu vou explicar um pouquinho mais pra frente, não vou explicar agora, ok? Então, a live de hoje vai ficar por aqui. Eu volto com vocês domingo às 8 horas da noite. Eu volto com vocês. Essa live vai estar disponível para vocês lá no YouTube. Quem quiser assistir a reprise, vai lá, assiste. Não esquece de deixar o like também, certo? Para estar me ajudando a produzir mais conteúdo para vocês. Então, por hoje é só. Beijos para quem esteve até agora comigo e até domingo.